padre, uma noviça e um terrorista. 3 personagens que se cruzam numa história com muitos mistérios, surpresas e uma boa pitada de erotismo. E para falar dessa trama de terror psicológico que oscila entre a ficção e a realidade, o nosso convidado de hoje do programa Curto Circuito é o escritor Tiago Santos Vieira, jornalista formado na UFJF e autor do livro Elos do Mau Agouro. Tiago, seja bem-vindo ao programa Curto Circuito. Vamos lá. O que significa Elos do Mau Agouro? Que mistérios são esses que envolvem sua obra? Não, deixa eu só quebrar um pouquinho dos protocolos aqui, que eu gostaria de agradecer muito, que eu já participei desse programa atrás, na produção e tal, no começo, e eu fico muito, mas muito feliz mesmo de estar aqui. É fechar um ciclo, né? Legal. É mais motivo de orgulho nosso ter você como já ex-aluno nosso aqui da faculdade, e hoje você já está no mercado, tanto atuando como jornalista e também como escritor, como acaba de lançar Elos do Mau Agouro. O Elos é uma trama de suspense, um thriller psicológico bem puxado para um terror psicológico, define bem. E como você já deu um bom briefing dele aí, é um fato que acontece no Brasil, que o Vaticano vem aqui e abafa de um jeito muito pesado e que tem uma reverberação em várias partes do mundo. Tem uma parte que se passa na África, no leste europeu, mas o grande ciclo dele se passa no País Basco, na região separatista da Espanha, de onde sai esse padre, sai essa noviça e sai esse terrorista do ETA, que é o grupo separatista do País Basco. E é muito massa, tem muitos personagens extremamente perturbados, assim, é um terror comportamental, um terror humano. Cada personagem emite os seus problemas psicológicos, seria dentro dessa trama? Sim, com muita poesia, com muito sangue, assim, eles demonstram, assim, que aqui vieram dentro dos seus problemas, das suas limitações, da sua psique. E tem muitos personagens, assim, eu costumo dizer, para definir bem o Elos, para fechar, ele é como se fosse uma novela, uma novela do Manuel Carlos, que eu brinco que tem 200 mil personagens, só que é como se fosse uma novela do Manuel Carlos gravada no inferno, entendeu? Mas acho que eu consegui resumir bem. Poderíamos chamar que seu livro, assim, dentro dos gêneros variados, é um gênero terror dentro da literatura brasileira? Ele pode ser um terror comportamental, assim, porque eu tenho muito mais referência de cinema do que de literatura propriamente dita, assim. Então, quando eu tento conceituar o Elos, eu tento levar ele para o cinema, assim. Eu acho que o Elos ele é uma rapisódia em papel, assim. Ele é como se fosse um roteiro que você consegue fazer muitos filmes mentais lendo ele. E para eu conceituar ele, eu puxo ele para o terror psicológico dentro do que existe no cinema. Porque a literatura de terror no Brasil, principalmente, ela é muito virgem. Então, assim, sem prepotência alguma, eu mais uma turma, 1 ou 2, assim, acho que no máximo 10 pessoas no Brasil, estamos, tentando lançar algo, fechar algo. Então é isso, assim, é um terror psicológico puxado para o cinema, assim, não consigo conceituar ele dentro da literatura nacional ainda. Tiago, desses personagens, você chama o livro de Elos, Elos do Mau Agouro. Dentro de todos eles, há de fato uma ligação, uma união entre esses personagens? Sim, é legal porque à medida que você vai lendo o livro, eu vou soltando os personagens, vou deixando eles muito soltos, aí a pessoa começa a imaginar que a história, mas o que é isso? São contos? Porque cada parte do livro tem começo, cada arco do livro tem começo, meio e fim. E um sem número de personagens que eu vou soltando, e de repente eu começo a amarrar todos eles de uma forma tão bruta, assim, tão abrupta, assim, e não tem como, assim, eu não teria coragem de botar esse Elos na capa do livro, não teria como nomear esse livro como Elos do Mau Agouro se não existisse todos esses links entre os personagens. Primeiro soltos, desgovernados, e depois eles se unem de um jeito muito, muito bruto para finalizar o livro. Há protagonistas e antagonistas. Dentre esses, qual o seu predileto? Nossa, mas aí você não pode fazer uma pergunta dessa para o autor, não, mas eu vou responder. Tem um mutante que eu falo, não um mutante clássico, assim, um mutante comportamental, que ele é várias pessoas dentro do livro, e uma dessas pessoas é o Comandante Sem Fuegos. E eu gosto muito dele. O Comandante Sem Fuegos, a princípio eu posso denominar ele assim, mas você vai descobrir que ele não é só o Comandante Sem Fuegos. Ele, para mim, é o meu personagem favorito. É o seu personagem principal? Não, ele não é o principal, mas é o meu favorito. É o que se destaca para você, sim, né? Sim.
Como surgiu essa ideia de escrever essa sua obra, Tiago? Uma vez que dentro da literatura, principalmente a literatura brasileira, não trata do gênero terror. Você acha que isso foi uma forma de inovar no mercado literário no país? Além de ser algo que sempre teve dentro de mim, assim, eu sempre gostei muito do cinema, da parte do terror. Eu acho que antes de você ser escritor ou qualquer outra coisa dentro das artes, você tem que ser um comerciante. E eu fiz uma pesquisa, o que eu poderia escrever? Um romance clássico, autoajuda, não sei o quê. Sabe, por que você não opta por algo que tem uma brecha mercadológica, ainda que seja difícil, né? Você colocar, você vender esse rótulo, o terror, não sei o quê. Aí foi uma pesquisa mais de marketing, casada com essa paixão que eu sempre tive pela coisa, com esse buraco que tem na literatura nacional. Foi uma escolha de comerciante casada com a coisa do escritor. É uma obra que exigiu muita pesquisa, né, Tiago? Tá dentro dos personagens e dentro dos países, né, que são cenários, né, são os panos de fundo da sua história. Sim, como é que foi essa sua pesquisa para chegar onde chegou? É legal, assim, eu acho bacana você confundir o leitor. Você misturar ficção com realidade, assim. Você pegar fatos que realmente aconteceram e dar uma gigantada neles, literariamente falando, assim. E você não pode errar. Se você quer misturar com ficção e realidade, vai ter gente que conhece daquele assunto, que viveu aquilo, que viajou para aquele lugar. Então, sim, você tem que fazer uma pesquisa muito densa, muito pesada, para você não errar no texto. Você acabou de citar a questão da realidade e da ficção. Quais são esses limites, os limiares da onde começa a ficção e onde termina a realidade e vice-versa? Sim, você tem muito personagem, acho que talvez seria o respeito, assim, que você tem muito personagem de verdade, historicamente falando, e pessoas que eu me baseei, assim, para criar essa história, mas de um jeito muito respeitoso, assim, sem citar nome, sem citar referências diretas e tal. Você tem que fazer, eu fiz essa escolha, mas de um jeito muito respeitoso. Tem ficção, tem realidade, tem personagem de verdade, tem gente que eu vejo na rua, no meu dia a dia, assim, da minha cidade e tal, de onde eu vim, mas é muito respeitoso fazer dessa forma que eu fiz. São vários personagens. Algum deles se identifica com o Tiago? Não. Tiago escritor, Tiago jornalista? Não eu não estou aí dentro, não, de jeito nenhum. Não, estou brincando. Não tem como Acaba que há um envolvimento, né, entre o autor e o próprio personagem, né? Não é autobiográfico nem nada assim, não. Mas, por exemplo, eu falo de um mosteiro. E eu, na minha infância, eu fui vizinho de um mosteiro, assim. Eu ia assistir missa e eu com 5, 6 anos de idade, e as freiras ficavam numa grade do outro lado para não ter contato com o público, com quem estava assistindo a missa. Assim, se eu falo de um mosteiro, aí com certeza veio dessa parte da minha infância. Então tem muito do que eu vivi, agigantado, assim, com muito mistério, com muita coisa, com muito sangue, mas tem muita coisa minha, muita coisa do Tiago aí dentro, assim, muita coisa que eu vi. Também, pelo visto, uma boa influência da religião, né, do catolicismo, né, dentro da sua obra? A religião é fundamental nesse sentido? Sim, não só o catolicismo, tem muita discussão em cima de religião, de crenças, tem sim, não tem como você pegar uma capa dessa e negar que existe uma influência da religião. E há alguma influência externa, exceto da religião, alguma influência externa no qual você se inspirou para poder escrever esse livro? Externa, como assim? Externa no sentido da visão do que você vê hoje. Por exemplo, o Brasil hoje vive uma situação uma situação caótica, né, de crises uma atrás da outra, né, onde a palavra de ordem hoje é a corrupção. Uhum. Ou seja, essa visão que eu chamaria de visão ruim diante de uma nação, isso pode ser refletido aqui dentro da obra? Tem uma parte do livro que se passa no Brasil e que, historicamente, sim, mas não coisa contemporânea, porque isso para mim é uma grande fuga. Sem tocar no quesito política, eu morei em Brasília durante muito tempo, recentemente, e não tem como você não ficar contaminado pela atmosfera da cidade. E, para mim, o livro é uma grande fuga dessa realidade. E parte do livro foi concebida em Brasília, assim, tentando achar um link com essa sua pergunta. O livro é uma fuga do que acontece hoje no país e do que vivimos muito perto.
por eu ter morado em Brasília. Nós estamos encerrando o primeiro bloco aqui. Quanto tempo que você levou para escrever esse livro, Thiago? É uma pesquisa de anos, mas que eu sentei para escrever mesmo foram 6 meses. Nós voltamos já já. Não saia daí, o Curto Circuito volta já.